Salve, rapaziada! Quem fala aqui é o Zero e essa é a parte 5 da obra Academy's Undercover Professor. Caso você não tenha assistido desde o começo, eu vou deixar a playlist completa na descrição, para que você possa entender o que aconteceu até agora. E sem mais demoras, voltando de onde a gente tinha parado na parte anterior, o Prota chegava ali perto de suas alunas, que estavam prestes a ser atacadas pelo lobisomem. Mas ele conseguiu lançar suas magias mágicas a tempo de impedir o lobisomem de atacar as garotas. E então, voltando para o momento atual da história, Elandil caído ali perguntava ao Prota se ele não deveria perguntar a elas se elas estavam bem naquele momento, ao invés de tirar pontos delas. E o Prota perguntava a ela o que ela estava reclamando ali, e Elandil falava a ele que ele deveria estar tentando resgatar as suas alunas. O Prota dava uma alfinetada nela, dizendo que ele conseguia ver que ela conseguia reclamar dali, mas ela não conseguia se mover, e Elandil tinha ficado com uma carinha de sem graça. Elandil reclamava ao Prota para que pelo menos ele removesse os pontos da outra garota, e Lina explicava ao Prota que ela tinha acabado dormindo enquanto ela estudava ali. E o Prota, dando uma olhada para trás, falava a Aline que ele admirava o entusiasmo dela, mas ela deveria ser capaz de entender aquela situação que estava acontecendo na academia naquele momento. E Elandil ali, com uma carinha de sem graça, se perguntava que mudança de humor tinha sido aquela que ela tinha acabado de ver entre Lina e o Prota. O Prota falava a Elandil para que ela assumisse a responsabilidade e para que ela levasse Lina para os dormitórios, e que se ela fizesse aquilo, ele retiraria as penalidades das duas. E ela perguntava ao Prota se aquilo era sério, e o Prota perguntava a ela se ela não tinha gostado, e rapidinho Elandil pegava a Aline e saía dali. Enquanto isso, o lobisomem estava pronto para fugir dali, e o Prota saía em busca dele, dizendo para as garotas para que elas encontrassem um local seguro o mais rápido possível. Então outra perseguição começa, e o Prota estava atrás do lobisomem, quando o lobisomem começava a escalar as paredes, e o Prota com seu gancho o seguia. Lina, dando uma olhada para o Prota, se perguntava se aquilo que o Prota estava usando era a magia de flutuação. E quando o Prota finalmente alcança o lobisomem nos telhados, eles ficam se encarando. E então, a luta começa, e o lobisomem partia para cima do Prota, que desviava de seus ataques. E logo em seguida, o Prota soltava uma de suas magias mágicas direto no peito do lobisomem. E com o lobisomem sentindo a dor de ser atingido, o Prota pulava para cima da cabeça dele, indo para suas costas, e disparando outra magia, que acertava em cheio mais uma vez. Lina e Elandil, de longe, ficaram surpresas de ver a luta do Prota com o lobisomem. E Elandil se perguntava se era daquele jeito que o mago lutava. Voltando para a luta do Prota, o lobisomem puto, que só apanhava, tenta atacar o Prota mais uma vez, que desviou, e de novo acertava o lobisomem com suas magias mágicas. Com o lobisomem caindo do telhado, o Prota então prontamente já o atacava mais uma vez, e com ele caindo ali, o Prota dizia que estava cansado e que não era bom usar muita magia, mas ele não podia usar sem magia na frente de seus alunos, e dizia que ele teria que acabar com aquilo logo. E então, descendo um pouco do telhado, o Prota via que o lobisomem estava puto, e ele se perguntava se aquele bicho conseguia se mexer ainda. Então, de surpresa, o lobisomem pega algo que estava ali no telhado, e o Prota fica surpreso, e então o lobisomem taca aquilo direto em direção ao Prota, que não acertou, pois ele tinha desviado com suas magias mágicas. Mas o Prota também estava surpreso, e dizia que não podia ser aquilo que ele estava vendo, e falava que o lobisomem estava usando os arredores como ferramenta de batalha. E o lobisomem estava muito puto, que ele saía dali a toda velocidade fugindo do Prota mais uma vez. O Prota, ainda surpreso por um lobisomem usar ferramentas no campo de batalha, dizia que aquilo, por ser uma criatura baseada em um lobo, não havia como a inteligência dele ir além de julgar ou não se ele podia bater em um oponente, e se perguntava se aquelas coisas eram realmente lobisomens. Então, indo para outro canto, mostra Aiden e Léo, que estava procurando por Tace. Aidan estava gritando por ela, e Léo perguntava a Aiden se não era melhor eles desistirem. Léo falava a Aidan que não importava o quantos eles procurassem por ela, eles não conseguiriam a encontrar, e dizia que Tace já devia ter voltado sozinha aos dormitórios. Aidan falava a Léo que não tinha como eles terem certeza, e que a culpa era deles por não terem rejeitado a aposta de Tace. Léo perguntava a ele se ele achava que Tace ainda estava procurando pelo lobisomem, e Aidan dizia que ele não acharia se fosse outra pessoa, mas como era Tace, ele achava que sim, ela estava procurando pelo lobisomem. Léo dizia a Aidan que ele entendia, e dizia a ele que eles iriam procurar por ela por mais 30 minutos. E se eles não achassem ela, eles iriam embora, quando eles ouvem um grito, e Aidan diziam que aquela era a voz de Tace, e já correndo em direção à voz, Léo pedia a Aidan para que ele seguisse ele. E no caminho correndo para lá, Aidan e Tace se encontram no meio do caminho, e um bate no outro, e com os dois ali no chão, Tace perguntava a Aiden o porquê que os dois estavam ali, e Aiden dizia a ela que ele tinha ouvido os gritos dela, e Tace, com vergonha, dizia a ele que ela nunca tinha gritado. Quando Léo percebe um som, e se perguntava o que era aquilo, Tace pedia para os dois para que eles fizessem silêncio e fosse com ela. E ali, com os três escondidos atrás de uma mata, eles viram um lobisomem filhote. Então, Tace, olhando para Aiden e Léo, dizia
que ela tinha ganhado a aposta, e Léo falava a ela que ela só tinha encontrado o filhote e não o capturado. E Tace então dizia a eles que ela iria naquele momento mesmo capturar o lobisomem. Aiden pedia a ela para que ela esperasse um pouco, e ela com pressa dizia a ele que ela não queria perder. E Aiden dizia a ela que o filhote parecia estar ferido e não conseguia se mexer, e por aquele motivo ele estava em um lugar como aquele, isolado e coberto por folhas, e perguntava a Tace se ela achava que um filhote ferido iria fazer tudo aquilo sozinho. Tace então pergunta a Aiden se então tinha outro lobisomem por perto, e Aiden dizia que não sabia, mas alguém tinha ajudado aquele filhote. Então Aiden percebe algo no pescoço do filhote e se perguntava o que era aquilo, e fala a Léo e Tace que tinha algo no pescoço dele, quando atrás deles estava o lobisomem blindão, só observando os três, com os olhos sinistros. E então, o lobisomem anuncia sua chegada aos três, e Léo muito rápido percebe que o lobisomem iria atacar Aiden. E pulando na frente de Aiden, Léo é atingido e mandado para longe. Tace, com todo o medo do mundo, dizia que aquele era mesmo um lobisomem, e pedia a si mesmo para que ela ficasse calma, e falava que ela iria se livrar daquela coisa, pegando a sua varinha de Harry Potter. Ela dizia que tinha que fazer aquilo por sua família. E então, Aiden pula em direção a Tace, atirando da direção do ataque do lobisomem. Tace ficou surpresa com aquilo, e Léo preocupado com Aiden. Aiden perguntava a Tace se ela estava bem, e Tace perguntava a Aiden do porquê ele tinha se arriscado por ela. E ele dizia a ela porque sim, e dizia que se uma amiga estava em perigo, ele não podia simplesmente ficar parado. E então ali, com o lobisomem de frente para os dois, Aiden pedia a Tace para que ela ficasse calma, pois parecia que o lobisomem só estava tentando proteger o filhote, e pergunta ao lobisomem se o que ele disse não estava certo. Tace fala a Aiden que os lobisomens não podiam se comunicar, e Aiden continuava a falar com ele, dizendo que estava tudo bem e que não iria machucar ele. O lobisomem para ali por um momento e cessa seus ataques. Aiden falava ao lobisomem que ele achava que eles tinham exagerado em relação ao filhote, e Tace ficava surpresa de ver que o lobisomem realmente estava entendendo. E Léo dizia que eles não sabiam quando o lobisomem realmente iria mostrar sua verdadeira natureza. Aiden se virava a Léo e Tace e dizia a eles dois que sabia que o que ele estava fazendo parecia um absurdo, mas ele pedia aos dois para que acreditassem nele daquela vez. Então, Aiden se direcionava ao lobisomem e falava que estava tudo bem e que eles não iriam machucar. E com um frasco na mão, Aiden perguntava ao lobisomem se o filhote estava ferido, e ele falava ao lobisomem que mesmo que o efeito fosse fraco, o filhote iria melhorar um pouco se ele bebesse o conteúdo do frasco. O lobisomem chegava até perto de Aiden e estendia suas garras para pegar o frasco, quando das costas, uma magia perfurava o lobisomem no meio, e com o lobisomem ali gritando de dor, aparecia o Prota, perguntando a Aiden, Tace e Léo o que eles estavam fazendo ali. Léo e Tace já não tinham mais alma em seus corpos quando eles viram o Prota, e o Prota continuava a dizer a eles que eles seriam responsabilizados em outra hora, e que naquele momento era para que eles saíssem dali. Aiden entrando na frente do Prota, pedia para ele que ele esperasse um momento, e dizia ao Prota que ele achava que aquele lobisomem podia entender as pessoas, e que era para o Prota pensar um pouco antes de matar o lobisomem. O Prota, tentando esconder a sua identidade, falava a Aiden que aquilo que ele estava falando era bobagem, e Aiden continuava a dizer que aquilo era sério e que talvez aquele lobisomem, quando o Prota olhava com um olhar sinistro para Aiden, que tinha ficado com medo, e o Prota tira Aiden da frente do lobisomem, o empurrando. E caído ali no chão, Aiden se perguntava sobre aquela expressão que ele tinha acabado de ver no rosto do professor Prota. E então, ativando mais uma vez suas magias mágicas, o Prota queimava o lobisomem. E puto, ele dizia aos três que no dia seguinte eles seriam responsabilizados por tudo o que tinha acontecido ali, e que era para que eles voltassem aos seus dormitórios naquele exato momento. E então no dia seguinte, lá estava Aiden, Léo e Tace sentados esperando por suas punições. Léo falava que eles estavam ferrados, e eles foram pegos logo pelo professor Ludger. Tace em seus pensamentos dizia que ao invés do desempenho deles estar sendo levado em conta, somente a fuga deles atrás do lobisomem estava sendo levada em conta. E dava uma olhada para Aiden, que estava pensativo sobre o que tinha acontecido na noite anterior, e obviamente sobre o que o professor tinha feito com ele. Quando Elisa chega na sala onde os três estavam e perguntava a eles se ela tinha deixado eles esperando por muito tempo, e ela estava com um sorriso no rosto. Os três, chocados em ver que a diretora estava ali, levantaram de medo, mas ela dizia a eles que eles podiam se sentar. Eles diziam que se a diretora estava ali, pessoalmente, não tinha como a punição deles ser normal. E Elisa perguntava aos três do porquê eles achavam que ela tinha os convocado até ali. E Léo dizia a ela que ele achava que não era só para os penalizar. E o Prota dizia a eles que sim, e que eles sabiam com certeza dos perigos que eles se colocaram na noite anterior. E fala que se a situação fosse um pouco diferente,
um deles poderia ter morrido, e os três ficavam ali sem falar nada. Elisa pedia aos alunos para que eles não ficassem com aquela cara, como se tivesse o mundo acabado, e para que o Prota não assustasse os garotos. O Prota fala a Elisa que aquilo não era algo que eles deveriam revelar, e Elisa, olhando para o Prota, dizia a ele que tudo tinha acabado bem, e que além daquilo, ela queria agradecer por ele dar uma explicação tão detalhada sobre o acidente. Elisa se vira a Aidan e o pergunta se ele realmente tinha se jogado na frente de Tace para salvar ela, e Aidan falava a ela que não era bem daquele jeito, e a diretora, cortando, falava que as ações dele tinham sido perigosas e erradas. Por aquele motivo, ela tinha decidido tirar 10 pontos de penalidades deles. Contudo, Elisa dizia aos três que ela não tinha palavras para descrever a importância do que eles tinham feito durante aqueles tempos difíceis em Soren, e concedia a cada um 20 pontos. Mano, a obra virou Harry Potter, velho. Enfim, os três são pegos de surpresa com aquilo, e Elisa pergunta ao Prota se ele tinha alguma objeção, e ele dizia a ela que se aquela era a vontade da diretora, então estava tudo certo. E Elisa, liberando os três dali, pedia a eles para que eles continuassem com o bom trabalho deles no futuro. E Aidan, saindo dali por último, para por um instante e ficava olhando para o Prota, com uma cara talvez desapontado e sem muito o que dizer. E com os três já fora dali, Elisa perguntava ao Prota se ele estava satisfeito, e que ela não imaginava que ele fosse pedir a ela para que ela fosse boa com os garotos. O Prota agradecia a Elisa e falava a ela que não seria visto com bons olhos se ele tivesse feito tudo sozinho, e Elisa se voltava ao Prota e dizia que entendia, e o questionava mais uma vez se realmente não havia acontecido nada especial com os lobisomens. O Prota dizia a ela que não, e que não importava o quanto ele analisasse a situação, ele não tinha percebido nada de estranho. E então Elisa dizia a ele que estava tudo bem, e que não tinha mais nada que eles pudessem fazer, e de qualquer forma, ela o agradecia novamente, e que ela ficava feliz que ninguém tinha morrido, e ela estava ansiosa para que ele continuasse com seu bom trabalho para o futuro. O Prota, já longe de Elisa e sentada ali, perdido em seus pensamentos, dizia que naquele instante, tendo um flashback dos lobisomens, ele falava que tinha ficado óbvio que aquele lobisomem ainda tinha um corpo humano, e fala que as pessoas que criaram aquilo não criaram lobisomens com parte de lobos, e sim capturavam humanos e os transformavam em lobisomens. O Prota, ali tentando se justificar para si mesmo, dizia que ele tinha feito certo e que ele não se arrependia de sua escolha. Ele dizia que se ele não se livrasse dos lobisomens, quem estaria em perigo seria ele. Além do mais, os lobisomens machucavam as pessoas e isso nunca mudava. Então Prota dizia que ele tinha feito certo e que ele fez o que tinha que ser feito. E com aquilo, ele acabou matando o filhote também. Enquanto o Prota estava ali, perdido em seus pensamentos, sua bola mágica de comunicação toca, e era Hans. E Hans dizia ao Prota que ele queria perguntar algo, e então somos levados a Aidan, Léo e Tace, e eles estavam aliviados por conseguirem sair impunes daquela situação, e se perguntavam se aquilo era um sonho. Tace perguntava a Léo se o braço dele estava bem, e Léo dizia a ela que sim, e que ele só precisava tomar cuidado por alguns dias. E dando uma olhada para Aidan, Tace percebe que ele estava pensativo, e perguntava a ele se estava tudo bem, e se tinha acontecido alguma coisa. Aidan dizia a Tace que estava tudo bem, e fala que ele só estava pensando sobre aquele filhote de lobisomem, e fala a eles que o filhote tinha um colar no pescoço. Tace, surpresa, pergunta a Aidan se aquilo era verdade, em alto e bom tom. E Léo pedia para Tace para que ela falasse mais baixo. Aidan dizia que tinha sido por aquele motivo que ele tinha tentado parar o Professor Prota, para caso alguém pudesse estar atrás daqueles lobisomens. E Léo se pergunta se tinha alguém por trás daquilo. E fala a Aidan e Tace que, pensando bem, eles já tinham ouvido rumores estranhos sobre pessoas escondidas na academia. E Tace, com a voz trêmula, pergunta a Léo se aquilo não era só rumores. Léo dizia a ela que não tinha certeza, mas definitivamente era estranho ver um lobisomem com coleira. E Aidan concordava com ele. Então Tace, se questionando, pergunta se o professor estava envolvido, e Aidan dizia que ele não queria suspeitar do professor, mas aquilo que tinha acontecido na noite passada tinha sido bem estranho, e dizia que era óbvio que o Prota tinha visto algo ou sabia também de algo. Tace então pergunta a Aidan se aquilo que ele queria dizer era que o Prota estava tentando acobertar algo. Aidan dizia que ele não tinha certeza, mas ele achava que o Prota sabia de algo, e completava dizendo que talvez pudesse ser só a impressão deles, e que um professor de Soren não teria motivação para fazer algo como aquilo. Mas Aidan se questiona e pergunta se aquilo fosse verdade, e se o Professor Prota estivesse metido naquilo tudo. Quando Tace pergunta a eles se eles eram idiotas, dizendo que aquelas teorias já tinham ido longe demais, e se levantando, ela pergunta aos dois se eles já tinham se esquecido do que a diretora tinha dito a eles, dizendo que o Professor Prota tinha explicado tudo a Elisa, e pergunta a Aidan e Léo
porque o Prota faria o que eles estavam dizendo, e disse que o professor Prota pode não ter ferrado eles, mas ele sabia o que os três tinham feito, e mesmo assim, Aiden e Léo estavam suspeitando dele. Léo e Aiden se olham por um instante e diziam que sim, e eles achavam que Tacy estava certa, e que bem, não adiantava mais eles ficarem pensando naquilo. Aiden se levantava, dizendo que estava com fome, e para eles irem comer. Léo dizia que sim, e que já era hora do almoço, e chamava a Tacy para se juntar a eles. Tacy, toda vermelha com vergonha, perguntava aos dois se eles estavam falando com ela, e falava a Léo e Aiden com muita vergonha que só amigos almoçavam juntos. E então, Aiden pergunta se eles não eram amigos, e ela toda vermelha fica sem palavras por um instante e diz a eles que então ela iria com eles. E voltando para o Prota, Hans perguntava a ele se ele tinha visto todos os materiais que ele tinha enviado para o Prota, e o Prota dizia que sim. O Prota dizia que pessoas tinham sumido recentemente em Letvek, e em certas áreas que as pessoas costumavam se reunir. E Hans dizia ao Prota que muitos homens tinham corrido para uma fábrica abandonada que ficava nos arredores, e ele tinha certeza de que aquele era o lugar. O Prota dizia a Hans que sim, e dizia a Hans que ele tinha feito um bom trabalho. Hans fala ao Prota que ele também verificou outra informação que o Prota havia pedido a ele, e fala ao Prota que alguns trabalhadores tinham começado a desaparecer em algumas partes da cidade recentemente. O Prota perguntava a Hans se dentro dos desaparecidos havia alguma família, e Hans dizia a ele que sim, e que aquele tinha sido o único caso de uma família inteira desaparecida. O Prota dizia a Hans que ele entendia, e que em breve ele iria para lá. E trocando de cena para os arredores da cidade, somos levados a dois figurantes conversando, onde um dizia que estava com tédio, e perguntava mais quantos dias eles ficariam ali. E um dos figurantes dizia que ele não sabia, e que talvez eles ficassem ali por mais uns 2 dias. Um dos figurantes se perguntava de como os lobisomens tinham conseguido escapar, e dizia que o garoto que tinha sido sequestrado não tinha recebido remédios o bastante, e fala que eles tiraram do esconderijo para aumentar a dosagem dos remédios, mas o garoto gritou muito e acabou fazendo uma algazarra. E os figurantes, continuando a conversar, diziam que o problema foi que ninguém tinha percebido que os pais do garoto iriam criar uma confusão daquelas. O outro figurante perguntava como os pais do garoto, mesmo depois de transformados em lobisomem, continuavam a se importar com o filho, e eles diziam que tinha sido por esse motivo que eles tinham criado aquela confusão e tinham fugido, e falava que Otto Scalon tinha pedido a ajuda de alguém confiável para resolver aquela situação toda. Quando eles ouvem os barulhos vindo do túnel em direção a eles, os dois figurantes se olhavam, e antes que eles conseguissem cercar suas pistolas, os dois são atingidos por tiros na cabeça. Então, com os dois figurantes ali capotados, via um homem mascarado, e era o Prota, perguntando a Hans se ele tinha ido até lá também. Hans perguntava ao Prota que roupa era aquela, e que ele tinha ido preparado mesmo. Hans também perguntava a ele se ele iria sozinho, e o Prota perguntava a Hans que se ele pedisse ajuda, Hans o acompanharia, e Hans dizia ao Prota que ele achava que conseguia pagar 1 ou 2 figurantes. O Prota dizia a ele para esquecer aquilo, e que isso ele conseguia fazer sozinho, e perguntava a ele quantos haviam lá dentro. Hans dizia ao Prota que lá dentro havia cerca de 40 pessoas, e que se ele demorasse muito mais ali, tudo ali então teria sido em vão. O Prota perguntava a Hans qual era o poder de combate deles, e Hans dizia ao Prota que seria bom ele pensar que cada um teria pelo menos uma arma, e que 3 deles usavam armaduras, e tinha 2 magos. E fala ao Prota que ele podia entrar pelo esgoto, e pedia para que ele tomasse cuidado. Então o Prota, partindo para sua missão, pergunta a Hans uma última coisa, e o pergunta sobre a família que ele tinha pedido para Hans coletar informações, e pergunta a Hans quantos anos tinha aquela criança, e Hans diz a ele que aquela criança tinha 7 anos. O Prota, indo em direção à sua missão, dizia que era uma criança bem jovem, e falava que tinha entendido, e entrando lá para caçar aqueles que tinham feito experimentos, ele chega de surpresa os matando, e passando por ali, o Prota deixava um rastro de corpos para trás, quando o pequeno inseto espião observava tudo, indo até o local em que os cientistas estavam fazendo os experimentos. O inseto informava que havia alguém indo até aquele local, quando 2 figurantes, com um pouco mais de papel na história, conversavam sobre aquilo que estava indo em direção a eles, e eles diziam que havia um rato se escondendo entre eles, e se perguntavam se aquele invasor era do departamento de segurança, e aqueles 2 mandavam todos pararem o que eles estavam fazendo, e mandaram gente para onde o Prota estava. O inseto informava seu chefe que parecia que o invasor não era do departamento de segurança, e o figurante então dizia que estava tudo bem, e que aquilo significava que ninguém iria se importar se o Prota morresse. No caminho do Prota, havia homens atirando contra ele, mas nenhum dos tiros o acertava, pois ele estava se protegendo com suas magias mágicas. E os figurantes também ficaram surpresos que o Prota também era um mago, e falava que armas não funcionariam contra ele, e que era melhor eles usarem adagas. O Prota, se preparando para usar sua garrocha velha, só estava esperando para que os figurantes se aproximassem, e dito e feito,
figurante se aproxima, dizendo ao Prota que ele queria ver se ele conseguia se defender daquilo ali com magia. E o Prota simplesmente saca sua pistola velha e acerta a testa do figurante em cheio, que foi empacotado na hora. Os outros figurantes ficaram chocados ao ver que as balas que o Prota estava usando eram balas mágicas. Quando chegava, outro doido de armadura, pedindo para que os outros saíssem da frente dele, dizendo que não importava se o Prota era um mago ou não. Não tinha como se defender daquilo, e com um belo disparo, ele iria para o inferno. E então, ele atira aquela coisa em direção ao Prota, mas ele fica de olhos arregalados com aquilo que estava vendo que o Prota estava usando mais uma de suas belas e poderosas magias mágicas. O homem de armadura, surpreso, diz que aquela magia que o Prota estava usando era a magia elemental de metal, com base em alquimia. E xingado, o homem de armadura falava que a corrente de alta tensão da arma dele não funcionava contra magias de metal, quando um raio passa raspando o rosto do homem de armadura e fura o tanque que estava em suas costas, fazendo com que ele queimasse por inteiro. O Prota fala que com aquele ali de armadura que tinha acabado de capotar, ele já tinha derrotado 20 pessoas. E parando por um momento, sem olhar, o Prota atira para trás, acertando um inseto, e diz que ele sentiu que ele estava mesmo sendo vigiado, e fala que eles deveriam estar vendo tudo por aqueles insetos. O Prota, ainda pensando, diz que eles estavam vigiando tudo com insetos, e se perguntavam se seriam eles, os mundialmente famosos irmãos insetos, e continuava a dizer que parecia que ele teria que continuar a se preparar para enfrentar os irmãos insetos. Mas antes daquilo, o Prota dizia que iria acabar com todos os insetos que estavam ali. E batendo seu pé no chão, ele usa algum tipo de magia, que se espalha por toda a sala em que ele estava, e acaba pegando todos os insetos que estavam no raio de ação do Prota. Indo para os irmãos insetos, um deles estava ali analisando o que tinha acabado de acontecer, e fala a seu irmão que todos os sinais tinham sido cortados, e fala que o Prota parecia ter usado algum tipo de magia de vibração, antes do sinal com seus insetos ter sido cortado, e ele dizia que poderia ser uma magia elemental de vento, e continuava a dizer que o Prota já tinha mostrado o domínio da magia elemental de metal e vento, e que aquilo seria um grande problema, e dizia que insetos pequenos não iria dar certo contra o Prota, então eles teriam que usar maiores. E fala para o seu irmão careca, que se chamava Verão, para que ele se preparasse, dizendo a ele que pelo caminho que o Prota tinha tomado, ele com certeza chegaria até ali. Então, com todos os figurantes ali reunidos, esperando o protagonista chegar para matar todos eles diziam que iriam dar as boas-vindas bem calorosas ao Prota, quando de repente as luzes são apagadas, e eles ficam ali se perguntando do porquê daquilo, e pediam para que alguém ligasse o gerador de energia. Quando o irmão inseto, que não sabemos o nome, falava com seu irmão Verão, dizendo que ele achava que o Prota tinha usado mais um de seus truques, e como o Verão não tinha respondido, o irmão inseto dá uma olhada para o lado, para ver se tinha alguma coisa de errado com seu irmão, quando ele se dá conta que seu irmão já estava degolado e empacotado para a viagem. E assustado vendo a cabeça do seu irmão ali no chão, ele grita para o seu irmão, mas já era tarde, pois seu irmão já não estava mais entre os vivos. O figurante, já em alerta, se perguntava se o Prota já tinha chegado ali, e falava que as luzes já estavam apagadas fazia um bom tempo, e tirando seus insetos do corpo, ele dizia que tinha que pegar o Prota antes que o Prota empacotasse ele também. Quando ele percebe que o Prota já estava bem ali atrás dele, o Prota já partia para cima dele, mas o irmão inseto desviava do seu primeiro ataque, e se perguntava se o Prota era um mago que também usava o ataque corpo a corpo, e dizia que aquilo era perigoso, e ele precisava ficar longe. Quando o Prota ativa seu ataque de magias mágicas de fogo, e o irmão inseto surpreso dizia que aquela era chamas tremulantes, e se perguntava de como o Prota tinha terminado o encantamento tão rápido. E o Prota, sem hesitar, queima o outro irmão inseto, que foi pego pelo seu ataque de magias mágicas em cheio. E com o irmão inseto ali queimando ali atrás, os outros figurantes se perguntavam quando o Prota tinha chegado ali, voltando para o Prota e o segundo irmão quase capotado. E o irmão inseto, que não sabemos o nome, perguntava ao Prota quem diabos era ele, e o Prota ali com sua pistola velha finalizava o irmão inseto. Os figurantes ali aterrorizados se perguntavam de como era possível que os irmãos insetos tinham sido derrotados daquele jeito tão facilmente, quando o Prota dá uma olhada para trás e percebe algo vindo sua direção. O Prota é quase pego por aquilo, mas ele desvia e se questiona se aquilo que tinha atacado era a pata de um inseto. E levantando dali sem cabeça, Verão, o irmão inseto, xingava, dizendo que aquilo tinha doído. Ele falava isso tudo com uma boca diretamente saindo da sua mão. Verão falava ao Prota que ele tinha sido pego de surpresa, e ele não imaginaria que seria pego daquele jeito. E fala ao Prota que ele tinha matado o outro irmão inseto, que nesse momento descobrimos o nome, que era Bruno. E Verão fala que ele nem teve a chance de se apresentar ao Prota. E voltando ao Prota, o Prota se perguntava se aquilo era um inseto humano,
e de como ele podia estar bem, mesmo depois de ter sua cabeça arrancada. E Verão ali passando por suas transformações sinistras, falava que o corpo dele já tinha ultrapassado os limites humanos faz tempo. E então, crescendo ainda mais e fazendo o Prota olhar para cima, Verão tinha virado um monstro gigante. E dizia ao Prota que ele não estava triste pelo Prota ter matado o irmão dele. Mas mesmo assim, Verão iria rasgar o corpo do Prota por inteiro. Mas isso, rapaziadinha, vai ser só no próximo vídeo, porque esse aqui já foi de ralo. Se gostou, deixa o like, porque eu tô gravando aqui 2h40 da manhã num frio de 10 graus. E eu acho que isso vale o like, né, rapaziada? Porque o frio não tá brincadeira. Eu não gosto muito do frio, mas também não gosto muito do calor. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Fui! Ah, e mais uma coisa. Não se esquece de se inscrever não, pô. Se inscrever é de graça. Ajuda nós aí. Agora eu fui de verdade. Fui!